Olá, gente. Boa noite a todos. Começando, então, o nosso papo com Gresg, papo com Manuel Filomeno de Miranda, com o Alexandre hoje, né? O Celso, infelizmente, não vai poder estar presente, nem o Ricardo, e a gente está com o Alexandre aí. E essa semana é uma alegria, que a gente tem dose dupla do Alexandre, agora com o papo com o Gresg e depois com o Obreiros da Vida Eterna, domingo. Aí é bom demais, bom que demais delícia. mesmo. Que bom, Eles Alexandre, vão, você está aqui. eles vão acabar me expulsando, isso sim. Nunca, nunca. A gente já vai acabar, é capaz de a gente encontrar mais coisa para poder você estar com a gente, viu? Mas, Matheus, você pode fazer a prece inicial para a gente começar o trabalho de hoje? Claro. Que possamos fechar nossos olhos agora, nos concentrar no momento do aqui e no agora. Pai de infinita bondade, misericórdia, espiritualidade amiga, que possamos estar presente nesse momento, tirando qualquer tipo de preocupação, questões pessoais que possam atrapalhar a nossa concentração nesse estudo que nosso querido Alexandre nos preparou para hoje. Peço também que a espiritualidade amiga possa auxiliar Alexandre nessa condução desse material que ele preparou com tanto carinho para todos nós. Peço, Pai, também que as águas que estão à nossa volta sejam fluidificadas e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Alexandre, podemos começar. Antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer uma leve correção, porque acabou que o material que a gente tem exposto está sendo sempre retirado, sempre preparado pelo Celso. O estudo é nosso, mas o material, então, é dele, né? Só para deixar... Porque, assim, ele tem feito isso com muito carinho, com muita... Ele tem buscado fazer isso e a gente vai explorando, vai utilizando aí o material da melhor forma possível. Então, deixa eu pegar aqui... Pronto. Esse aqui foi o nosso último slide, né, do nosso encontro anterior. E aí a gente começa falando sobre alguns aspectos de algo que é muito delicado tratar. Por quê? Na verdade, essa quadrilogia, esses 4 livros, eles falam de vários aspectos muito delicados, muito difíceis, alguns mais do que outros. Porque diz respeito a todos nós. Diz respeito, esses assuntos dizem respeito a situações que nós estamos interligados de alguma forma. Mas isso é bom no sentido de estarmos aqui. Porque quando a gente entra numa terapia, por exemplo, a gente vai ao psicólogo, vai ao terapeuta, enfim. O objetivo é sempre encontrar aquilo que nos incomoda, aquilo que nos atrapalha, é sempre buscar desenvolver as nossas capacidades considerando todas as nossas fragilidades.
Então, é um processo de busca e de despertar, né? Busca de quem eu realmente sou e do despertar, não só de quem eu sou, mas principalmente de quem eu posso ser. Então, tudo isso que a gente faz, que a gente busca fazer com a doutrina e tantas outras tratativas, né, outras doutrinas, outras áreas que lidam com a psique e tudo mais. O objetivo é nos confrontar no sentido de buscar quem eu sou e perceber e descobrir quem eu posso ser. Dito isso, por que a gente está falando isso? Porque, enquanto espíritas, nós sabemos que a gente vai sendo envolvido por assuntos ao longo da nossa caminhada, tá? Que às vezes a gente fala assim, cara, esse assunto aí eu não gosto muito não. Pô, toda hora tá aparecendo, caramba, parece perseguição. De certa forma, uma perseguição, mas uma perseguição salutar. Porque é como se for, é como, imaginem vocês o seguinte, eu tenho uma situação muito delicada que precisa ser trabalhada, né? E alguém fica assim atrás de mim, ó, tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver. Mas esse tem que resolver repetido de forma bem concreta, consciente de que quanto mais se adiar essa resolução, mais complicado, mais grave e mais difícil, mais dura se tornará o processo, mais duro se tornará o processo. Então, enquanto espíritas, nós sabemos que coisa alguma é por acaso, e segundo, que aquilo que nos incomoda é certamente algo que nós precisamos lidar. Aprender a lidar e trabalhar para buscar uma solução, né? Que não seja a definitiva nesse momento, mas que com certeza nos direcione o caminho. Então vamos lá. Uma determinada parte do livro, né, é apresentado que, e aí a gente tem aqui, e olha só, cadê? Ué, gente, cadê o... Eu tirei o marcador? Acho que eu tirei. Deixa eu só achar aqui, peraí. Olha só, estamos chegando no finalzinho, hein? Só falta... Estamos chegando no finalzinho. Então, num determinado momento desse capítulo 15, esclarecimentos oportunos, é descrito o fato de que, após um momento de descanso, de reflexões, aquele grupo é levado a uma instituição onde uma situação muito grave, vem acontecendo. Então ele bota surpresa desagradável pelo descaso dos administradores do local. Então, o grupo é levado a um educandário, que deveria acolher crianças com dificuldades sociais, crianças que foram abandonadas, crianças que muitas vezes foram entregues porque a família não tinha condição, ou que foram recolhidas mesmo em situações graves. E essas crianças, elas deveriam receber todo o amparo, todo o acolhimento, toda a atenção, né, para equilibrar tudo aquilo que de grave elas
vinham passando até aquele momento, apesar da pouca idade. E aí ele coloca aqui, a imundície predominava e o desinteresse dos cuidadores era patente, quer dizer, se percebia, né, a falta de interesse em se aprofundar nas demandas e nas necessidades das suas posições, nos seus afazeres, né? Algumas crianças malnutridas e sem higiene quase nenhuma, em quartos infectos e abarrotados, esfaimadas, inspiravam compaixão. E aqui fala-se da compaixão verdadeira, né? Aquela compaixão que surge quando a pessoa diz o seguinte: caramba, isso não pode acontecer, não pode continuar. Né? É aquela situação que incomoda de tal forma que você ainda nem se recuperou do choque da situação, né? Da conscientização da situação, e você já está sentindo uma necessidade de algo fazer. O objetivo daquele movimento, daquele grupo espiritual, né, ao chegar nessa instituição, é um objetivo muito específico, né, e aqui é interessante porque, assim, às vezes a gente olha um cenário e fala assim: eu preciso resolver esse cenário, eu preciso acabar com essa situação, eu preciso fazer algo. Só que a gente olha o cenário como um todo. E às vezes o cenário é tão complexo, é tão pesado, tão vasto, que a gente olha e fala assim: caramba, eu não vou conseguir. E isso nos congela, isso nos leva a uma situação de nada fazer. Porque eu não consigo. Eu tenho consciência disso. Porém, esse cenário complexo, esse cenário como é que é? Extenso, né? Profundo, ele muitas vezes ele é causado por um ponto específico, ou pelo menos ele é agravado por um ponto específico. É mais ou menos assim, eu tenho no meu corpo, não sei nem qual é o nome, mas o número, sei lá, trilhões, 4 trilhões de células, sei lá, enfim, é um número absurdo, não dá para contar. Aí eu pego, né, uma ponta de um prego, de um alfinete, de qualquer coisa, ou um pedacinho, uma ponta de uma farpa qualquer, e de repente tem aquele machucadinho, assim, você fala: oi, que é isso? Ah, negocinho aqui, pronto, acabou, já era. Mas dependendo da gravidade do que tinha ali naquela ponta, isso vai contaminar uma outra célula, uma outra célula, uma outra célula. Daqui a pouco eu estou com uma infecção que incomoda, e se não for tratada, essa infecção ela pode se generalizar, né? E o problema dessas infecções é que cai na corrente sanguínea e acaba contaminando, já que o sistema circulatório ele percorre todo o corpo. E aí é justamente esse pensamento que a gente tem que ter, né? Falar assim: olha, pô, cheguei num cenário, nossa, eu não consigo mudar esse cenário. Mas espera aí, aonde que essa situação inicia? O que eu posso fazer naquele ponto ali que, se melhorar, algo ao redor também vai... Veja, algo ao redor, não é o todo, algo ao redor. Porque quando eu tenho essa postura, eu falo: ó, isso eu não consigo resolver, mas isso aqui eu consigo trabalhar, eu consigo tratar, eu consigo sustentar, e se necessário for, eu vou atrás de alguém que consiga me ajudar. E quando eu faço isso,
eu contagio. É o diferente do contaminar, né? De repente, essa situação está contaminando o todo. Mas quando eu lido com essa situação específica que está ao meu alcance, eu contagio o que está ao redor, de alguma forma. De alguma forma. Então, aqui ele coloca: o objetivo era um funcionário de presumíveis 40 anos que explorava sexualmente crianças masculinas, por sua vez, vampirizado por hediondo desencarnado. Denunciado mais de uma vez, não havia sido chamado a depoimento nem afastado do cargo, em razão do protetor político que lhe interferia a favor. Então, o cenário aqui é daqueles que muitas vezes, né, e aqui eu tenho que dar um passo atrás, até acho que o capítulo anterior, se eu não me engano, capítulo anterior, bom, um pouco atrás, quando se fala a respeito dos programas, mais especificamente até telejornais, que falam o tempo todo de situações que a gente passa na frente da televisão, você não precisa nem ficar ali parado. Você passa na frente da televisão, uma coisa bate, você só dá aquela olhada assim, lê aquele enunciado ou escuta 2, 3 frases e já está contaminado para o resto do dia. Então, dá para entender o porquê de haver uma força tão grande para situações como essa, para se manter situações como essa. Por outro lado, e a gente vai olhar agora, o enunciado por Jesus em todo o seu, em todo o ensinamento que ele deixa, e resgatado, fortalecido pelos bons espíritos dentro da doutrina e ao longo do tempo na humanidade, por diversos que aqui estiveram e alguns que ainda estão, fisicamente falando, no plano espiritual nem... Nossa, aí mesmo que isso é enorme, a quantidade, mas ele deixou claro que havia a necessidade do empenho, da dedicação, do fazer o bem. Por quem? Não importa. A única coisa que importa é fazer o bem a quem precisa. Ponto. Ah, mas esse não importa. Ah, mas já fizeram e ele não se emenda. Não importa. Esse não se emendar, esse não criar vergonha na cara, esse não tomar jeito, esse pode ser o acúmulo de energia aguardando a última gota. O que é isso? Copo, panela, bacia, balde, seja lá o que for. Né? Você vai botando gotas ali e você fala assim, isso não vai encher nunca. E aí um dia, uma gota, uma única gota, é o que faz tudo aquilo transbordar. Uma única atitude, uma única palavra, um único abraço, um único sorriso, seja lá o que for, uma única ação é o que faz a mudança acontecer. Por vezes, ações extremamente reprováveis. Mas se não houver alguém empenhado em mudar, aconteça o que acontecer, nada fará diferença. É por isso que nós não podemos jamais assumir aquelas desculpas de tantos de nós por tanto tempo. Eu sozinho não posso mudar o mundo. Primeiro, posso. Segundo,
não estou sozinho. Terceiro, se eu me permitir esse tipo de pensamento, eu tenho que aceitar todos aqueles que também não o fazem. Porque eu não fiz. Mas se eu faço, então automaticamente eu aceito que outro faz. E se eu faço e outro faz, outro ainda também pode fazer. E com isso, nós vamos somando. No ambiente, e aí ele fala daquela instituição, né? Laborava servidora social que se esfalfava em melhorar as condições do local e proteger as crianças em relação ao pedófilo. Então, o que é que ele está falando? Está falando aqui de uma trabalhadora da casa que sabia que acontecia, mas não conseguia provar. Que percebia no comportamento das crianças, no comportamento das pessoas, e não conseguia provar. Porque sempre era às escondidas, óbvio. Né? É só a gente entender o seguinte: toda vez que eu, você, qualquer um vai aprontar, o que a gente faz? A gente olha para um lado, olha para o outro. Se tiver alguém perto, a gente fala assim: tem alguém perto? Tem alguém olhando? Por quê? Porque se é reprovável, a gente vai fazer escondido. Lógico. É óbvio. Porque se é reprovável, eu não quero que ninguém veja. Então a gente olha para um lado, olha para o outro, e desde novo a gente sabe isso, sabe disso. Desde novinho. A gente espera o adulto sair de perto para ir lá aprontar. Né? Então, é do indivíduo. E esse é um conhecimento que já vem de muito tempo. Mas, quando em nosso íntimo isso não mais existe, a gente começa a olhar e, assim, eu lembro, fazendo só um parêntese aqui, eu lembro que, há um tempo atrás, eu recebia vários e-mails. Na época se usava muito e-mail, né? Usava esse e-mail para tudo. Hoje em dia é só para documentar. E eu fazia parte de grupos e as pessoas distribuíam, né, vídeos, PPTs e imagens, e a gente caía na gargalhada, a gente divulgava, passava para outro, não sei o que e tal. O bacana de você se preocupar, começar a se preocupar com o próximo, isso é legal porque a doutrina cristã traz isso para a gente. A doutrina cristã. A doutrina espírita, então, porque a doutrina espírita, ela traz a doutrina cristã e fala assim: segura essa batata quente. Porque aqui tem causa e efeito, não tem conversa. Eu não acredito nisso. Tudo bem, continua sem acreditar, porque a batata quente é tua. Não tem conversa. As consequências, elas independem da sua crença. Então, a doutrina cristã, ela vem para nos dizer o seguinte: fala, olha só, aquilo que você está se divertindo aí é legal, ou pelo menos deveria ser legal, lá na Idade Média, que era tudo uma bagunça. Agora já não é mais. E aí, hoje, quando às vezes eu recebo algumas coisas, Instagram, WhatsApp, eu simplesmente... Houve época que eu até... E hoje, às vezes eu olho assim e falei, cara, o que é isso? Alexandre, você se tornou uma pessoa... Não, não é. É porque a consciência bate forte e fala assim, aí, vai rir? Vai se divertir? Causa e efeito, lembra? Vai segurar essa? E aí a gente começa a perceber que certas coisas
já foram engraçadas, já foram divertidas, já foram atraentes, já foram, né, já mexeram com a nossa libido e que mais não sei o quê, com isso, com aquilo, mas que agora não é que não mexa, mas mexe com algo muito mais forte, que é a nossa consciência do resultado das nossas escolhas. Então, aqui fala, ó, proteger as crianças em relação ao pedófilo. Espírita dedicada. E é interessante a gente ler isso, porque espírita dedicada não é aquela que vai à reunião mediúnica, toma passe, assiste palestra, contribui lá com como pode, com uma mensalidade, né? Ajuda lá, faz uma faxina. Porque essa atitude é de qualquer integrante em qualquer instituição no mundo. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, e mesmo aqueles que, apesar de acreditar em Deus, são contrários à mensagem de Jesus. Esse tipo de atitude é de qualquer um. Qualquer um. Espírita dedicado é aquele que aceita ser espírita e todas as consequências dessa aceitação. Quer dizer, vai ao centro espírita para assim, cara, eu vou lá porque tem tanta coisa fora do centro espírita que eu preciso fazer, que deixa eu passar lá, né, plugar meu fio lá na tomada para dar uma energizada e me ajudar no dia a dia. Porque, de um modo geral, as pessoas, e infelizmente muitos espíritas, vão para a casa espírita e depois voltam para a vida real. Vida real. Não, porque o mundo é assim, lógico o mundo é assim. Mundo de provas e expiações. É para ser assim. É para nos ajudar com as dificuldades, é para nos colocar em provas, em testes. É assim. E mais do que isso, não é ruim proposital. É ruim como resultado de quem nós somos. Ou fomos. Então é assim. Então, espírita dedicada em oração. Quando a gente fala que oração deve ser primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Sabe aquela coisa assim? Vou fazer uma atividade, oração antes. Aí eu faço a atividade. No meio da atividade, para que ela se mantenha firme, eu faço uma oração. E aí eu falo assim, agora a próxima eu faço lá no final. Mas aí, de repente, a atividade ela começa a se estender. Eu falei assim, então deixa eu dar uma reenergizada. Eu faço uma outra oração. Até para, em atividade, quando a gente está dentro de uma instituição e tem uma atividade qualquer, é sempre salutar a gente, no processo, parar e olhar para trás. Assim, o que eu fiz? Ih, ali eu pisei na bola, preciso corrigir. E se de repente eu não consigo fazer isso, olhar para o lado, para um par, ou para um supervisor, ou seja lá o que for, falar assim, e aí? Estou fazendo direito? Preciso melhorar? Hã? E aí? Então, quando a gente está numa atividade social, espiritual, moral, ética, é muito importante a oração. Porque é pela oração que a gente. Quem assistia lá o, o Batman Robin antigo, né, que tinha aquele telefone vermelho, a linha vermelha, direto do gabinete do prefeito, né? Tocava lá, telefone vermelho. Aí, pá!
Na oração, toca o telefone do outro lado. É isso. E é incrível como muitas vezes nós, não é algumas pessoas, não, nós, como muitas vezes a gente ora sem entender isso. Ou melhor, a gente ora como se não fosse isso. A gente ora porque é hábito, é benéfico. Para quem? É benéfico para quem faz uso. E essa irmã aqui, ela fez esse uso. Ela, em oração, pediu a interferência do Dr. Bezerra de Menezes. Esse pedido na espiritualidade foi captado, foi recebido, foi analisado. E o Dr. Bezerra de Menezes reuniu um grupo de auxílio àquela instituição, respondendo ao pedido, ao toque do telefone daquela irmãzinha. Bom, deixa eu fazer mais uma colocação aqui, aí a gente dá uma paradinha aí, se alguém quiser fazer um... E aí, o que aconteceu? Chega esse grupo, eles identificam aquele ambiente terrível e vão até essa benfeitora. Mas o objetivo não é aquele funcionário lá? Sim. Mas quem pediu o auxílio foi ela. Então o grupo se dirigiu a ela para, captando os pensamentos dela, observando o que estava acontecendo, poder analisar quais as atitudes mais benéficas. É claro que o Dr. Bezerra de Menezes, nesse momento, ele já sabia o que precisava, já tinha avaliado, junto com uma equipe, junto com alguns espíritos que estavam ali já preparando o ambiente, já tinham avaliado isso. Então eles chegam ali, e chegam com, apoiando essa servidora, né? E que ela, toda vez que ela chegava, ela já começava a observar, deixa eu ver, alguma coisa mais estranha do que o normal, algo... E aí foi nesse momento em que ela percebe a falta, a ausência de um garotinho, de uma criança, de seus 5 anos. Né? Ele vinha se fechando cada vez mais e ia se afastando das pessoas. Ela imaginava o porquê, mas precisava avaliar isso melhor. E como ela não conseguia, ela orava e orava e orava. Né? E aí, de novo, quando ela se colocou em oração, ela não só tocou o telefone do outro lado, como ela deixou essa linha aberta. E ao deixar essa linha aberta, ela permitiu que os bons espíritos se comunicassem de alguma forma com ela. Aí alguém pode falar assim, mas eu não sou médium. Todos somos. Sim, simples e curto. Todos somos. Mas eu não escuto. Eu não preciso. Eu também não escuto. Mas eu não vejo. Não preciso. Eu também não vejo. Mas aí como é que a gente vai fazer? Eu não sou psicógrafo, eu não sou... Enfim, se eu não estou ali, se eu não faço psicografia, se eu não estou preparado para audiofonia, se eu não estou... audiofonia. Psicofonia, se eu não estou preparado para... Como é que eu faço? Simples. Ore. E se permita escutar a intuição. Eu sempre falo isso. Eu tive uma dirigente no atendimento fraterno lá do lado de Frei Luiz, uma professora, já está com seus 80 e um bocado, mas aquelas professoras antigas, né, baixinha, e ela fala com a gente assim, com o dedo em riste,
né? Com o dedo em riste, e olhando para a gente assim, e ela dizia: você tem que escutar. Não gritava, mas ela alterava a voz do ponto que você fazia assim, ó. E ela fala: você tem que escutar a sua intuição, tem que se colocar à disposição da espiritualidade. Como é que a gente faz isso? Confie, exerça a sua fé. Quantas vezes nós temos registrados em que Jesus disse: não fui eu, foi a tua fé que te salvou. Ele era só um canal. Ele era só um canal. Um canal extremamente poderoso, sem sombra de dúvida. Mas um canal. Hã? Como todos nós podemos ser. Então, ao fazer isso, o Dr. Bezerra de Menezes, ele conseguiu conduzir através de intuição, através de colocar ali alguns pensamentos que ela pôde perceber. Sabe aquela coisa assim, caramba, onde foi que eu coloquei a chave? De repente você fala assim, peraí, deixa eu procurar, e levanta, ela aqui. Né? Aquela coisa que vem assim, que você, poxa, mas eu nem estava pensando. Pois é. Então ela foi levada a uma sala muito pouco usada. E aí, quando ela chegou perto, ela teve a certeza do que estava acontecendo. Antes da gente continuar, alguém quer fazer algum comentário? Façam, por favor, enquanto eu bebo a minha aguinha aqui. É isso mesmo que você disse, da nossa própria dúvida a respeito das nossas intuições, né? Alguns trabalhos de inspiração, de escrever textos e tudo, a gente faz e ainda assim duvida de se é a gente, se é nosso mentor, se é, enfim, da onde aquilo está vindo. A gente devia ter um pouco mais de fé nesses momentos, porque, afinal de contas, a gente acredita nisso, né? Só que a gente acredita meio sem acreditar. Esse que é o Pois problema. é. Pois é. E aí, eu até lembrei de um texto que a gente leu ontem, no nosso estudo do Evangelho no Lar. Vou deixar aqui separado para ler no final. Porque tem tudo a ver com o que a gente tem estudado e principalmente o que a gente está falando aqui, tratando aqui. Enfim, então, ela de repente abre a porta e se surpreende com aquela situação, né? Aquela pessoa ali, naquela situação de exploração infantil, exploração sexual. E, gente, vamos lá. As coisas são simples, mas não são fáceis. Por que não são fáceis? Por que são simples? Porque essa é uma situação errada, a gente sabe disso. A gente sabe. Por que é simples? Porque a gente sabe o que tem que fazer. Por que, mais uma vez, é simples? Porque em assumindo uma atitude, isso se resolve. Mas não é fácil. Por quê? Primeira coisa, que nem sempre estamos preparados porque é certo. E o preparado aqui porque é certo não é ver uma atitude como essa, né, pegar um pedaço de madeira e partir para cima do sujeito. Essa foi a atitude correta
quando nós éramos nem da época, bom, também da Idade Média, mas antes ainda, bem antes, em que essa era a atitude. Só que, quando Jesus vem para falar que, ó, eu não vim para destruir a lei, eu vim para... Né, ele estava falando da lei de Deus. Né? Então ele veio para acabar, para dizer, olha só, foi ele que disse que as coisas não são toma lá da cá, né? Olho por olho, dentro... Não foi. Isso já vinha sendo dito há muito tempo. Na criação da base do que hoje nós chamamos de direito, né, já estava sendo construído lá atrás. Quando, e eu sempre esqueço o nome, se alguém lembrar, falou, olha só, beleza, se alguém lhe faz mal, você tem todo o direito, né, e essa pessoa de ser, como é que é? De ser representado, vamos dizer assim, de ter o contrário. Né? E essa pessoa que lhe fez mal precisa sofrer as consequências no mesmo nível. Mas não será você a causar isso. Porque se isso acontecer, é vingança. E vingança é a expressão de todo o mal que nós temos dentro de nós. Vingança é abrir porteira. Abre a porteira e deixa fluir. É ladeira abaixo. É isso que é vingança. Mesmo aquele que diz assim, agora eu estou com a alma lavada, eu me vinguei. Essa pessoa, ela fica passando mal. E isso é algo que vai acompanhá-la por muito e muito tempo, talvez por algumas existências. Então, lá atrás, se dizia o seguinte, olha, alguém te fez mal? Deixa com a gente. Ele vai sofrer as consequências do mesmo mal que te fez. Mas a instituição criada para resguardar aquele que sofreu o mal, para não permitir que ele se torne um vingador, né, é que vai definir qual a correta punição. Então, alguém fez algo, ele vai ser julgado, vai ser condenado, né? Estou assumindo que é o indivíduo, é o responsável, que tem tudo ali, vai ser condenado, e ele vai sofrer as consequências daquilo. Ok. Então a gente tem que entender que não é fácil, porque eu tenho que lidar com essas emoções que muitas vezes, eu gosto de ser franco, que muitas vezes tudo que a gente quer é um pedaço de pau. Porque algo que alguém fez, uma situação como essa aqui, uma situação como essa, descrita aqui no livro. Alguém faz isso, porque uma coisa, nós estamos lendo num livro, estamos conversando. Imaginem você estar presente numa situação como essa. Então, não é para ficar imaginando não, tá? Foi só força de expressão, por favor. Então, numa situação como essa, a pessoa, se ela não tiver muito controle, ela abre a porteira. E toda a emoção, as piores que a gente vai, com o tempo, represando, trabalhando, nossa, tem tudo.
Principalmente se o grupo fizer, né? Tem o efeito manada. Você começa, um faz, o outro faz, de repente você se pega fazendo sem nem concordar muito com isso. Exatamente. 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 Eu só fazendo um parênteses aqui rápido, uma vez, na época de Olimpíada, se não me engano, sei lá, acho que foi isso. Época de Olimpíada, isso. Ih, já tem tempo. Eu fui com a minha esposa ali no aquele estádio que tem ali no Caxambi, Engenhão. Aí fui no Engenhão porque a gente tinha comprado o ingresso pela internet, e aí nós fomos lá retirar. E deu um rolo na entrega e tinha um pessoal lá, tinha um grupo. E eu fui uma das pessoas que cheguei lá na frente e falei, olha só, absurdo isso, que não sei o quê, parará, parará, parará. Cara, ninguém quer confusão não, a gente só quer um ingresso, que não sei o quê. Só que as emoções já estavam, né, sabe, água fervendo, né, fica... E aí, alguém falou assim, é isso mesmo, já gritando, já quase espumando. E por que não sei o que e tal, para... Aí outra pessoa falando assim, por que não sei o que. Eu olhei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para ela, falei assim, vamos sair. Ela falou, não, mas o nosso ingresso de jeito nenhum. Vamos sair. Aí saímos. Aí ela falou assim, mas o que que houve? Eu expliquei. Aí ela falou, podia ter acontecido alguma coisa com a gente. Eu falei, não, você não entendeu. Eu não sei você. Eu estava com tanta raiva que se eu ficasse mais um pouquinho ali, eu ia ser contaminado. E se saísse pancadaria, eu faria parte. Quando eu senti aquilo crescer dentro de mim, segurei e falei, vamos sair daqui. Não vou pagar para ver. Outro dia eu lembrei, eu falei, gente, naquela época eu já estava despertando esse negócio. Que bom, né? É bom a gente olhar para trás e falar assim, não sou mais aquele. Então, essa servidora, essa profissional aqui, ela já vinha trabalhando essa sintonia com os bons espíritos. E ao trabalhar essa sintonia com os bons espíritos, ela se permitiu ser envolvida por eles. E apesar de todo o seu sentimento, ela enfrentou a situação e conseguiu controlar. Então, aí ela bateu de frente com o profissional ali, o profissional dizendo, não, porque você ameaçou. Por que isso? Gente, olha só. Vamos lá. Sabe, vamos pegar aqui como exemplo a pandemia aí, né, a Covid. A Covid, ela, que ainda está aí, né, graças a Deus agora numa situação bem menos impactante, mas ainda está, ainda é perigoso, a gente precisa. Mas a questão é, a Covid, ela não mata, mas ela atinge os pontos fracos, enfraquecidos da nossa saúde. Então, uma pessoa ela pode vir a óbito por causa de um resfriado. Por quê? Porque a imunidade caiu. Se alguém tiver uma comorbidade ainda pior, né, porque aí é uma fraqueza ainda mais agravante, mais grave. E aí essa pessoa pode vir a ter complicações para... Por que a gente está falando isso? Porque os espíritos que ficam ali, como foi descrito aqui, né, que esse funcionário estava sendo vampirizado por hediondo. Cadê? Está no slide anterior. Mas, enfim.
aquele espírito, ele não trabalhou com um indivíduo que não tinha uma sintonia. Ele foi atrás de alguém que tinha uma sintonia. Por isso, é por isso que se fala tanto em não ficar assistindo telejornal. Porque a cada 1 hora de telejornal, 5 minutos, se muito, são dedicados a coisas boas. E o que isso nos faz? Se todos nós, todos, sem exceção, passamos ali pela Idade Média, né? Preciso nem ir lá muito atrás. Mais ainda, passamos aí pelo período de escravidão, né? Sendo escravocratas, sendo escravizados, sendo e outras situações. E aí eu estou falando de pouco tempo atrás. Se todos nós passamos por isso, de uma forma ou de outra, nós temos ainda dentro de nós sentimentos que não são nem de longe sentimentos cristãos. E aí, se a gente permite ficar se expondo a estímulos negativos, na hora do vamos ver, qual é o estímulo que vai gritar? É o positivo? Ah, meu irmãozinho, você não deveria fazer isso, porque isso é ignóbil, não faça, por favor, retire-se. De jeito nenhum. Primeiro espanco, esfolo e depois, talvez. Então, os obsessores, eles trabalham naquele ponto ali, no nervo exposto, sabe? Ah, tem uma ferida que está exposta, está inflamada, está endolorida, não vai bater em outro local. Vai lá naquele. E não fica lá. Não, é assim, ó. O restante é contigo. De vez em quando ele vai lá e só para fazer uma manutenção. Então, se nós abrimos porta para isso, nossa. Então, enfim, para a gente fechar aqui, fazer algumas reflexões. Alguém chamou a polícia, né? O serviço social da prefeitura chegou para dizer, não, peraí, a gente não sabia, que coisa horrível, né? E crianças foram transferidas, outras foram tratadas, parará, 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 e vamos lá. Apesar da indiferença humana, é verdade que nenhuma rogativa ao Senhor da vida, quando feita com alma em unção e fé. O que é alma em unção e fé? A pergunta não é retórica, não. Essa é a deixa, né? É aquela famosa deixa para participação. Deixa eu ler a frase toda. Apesar da indiferença humana, da indiferença vista, né? A verdade é que nenhuma rogativa ao Senhor da vida, quando feita com alma em unção e fé, permanece sem atendimento, e não faltam emissários do bem que acorrem pressurosos e afáveis. O que é alma em unção e fé? Como é que a gente pode descrever isso? Essa é a provinha. Se não responder, já era. Acho que com vontade, né? Com intenção. O famoso vamos querer, né? É aquela fé que nos liga a Deus mesmo, aquela alma em unção, é conectado para mim ao divino mesmo, aquela que você consegue sentir o melhor de si, eu acho, né, para mim. Vamos lá. Primeiro, vamos dividir aqui. Como é que a gente definiria fé? A gente define como força e esperança. Exatamente.
Exatamente, exatamente. Aquela força que vem dentro da gente para a gente fazer e aquela esperança que é possível. Isso misturado à nossa vontade, né? Então, para a gente isso é fé. Mais alguém? Pois é. Normalmente a gente define fé dessa maneira. Só que a gente precisa mudar um pouco isso. Porque esperança, né, você acredita que é possível, você muitas vezes quer acreditar que é possível, às vezes você nem acredita, mas você quer acreditar, está num processo de. Né? E aí a gente chama isso de fé. Não que não possa ser, tá, dentro de um certo contexto. Mas nós estamos falando, por favor, não temos a menor vontade de sermos absolutos nisso, tá? Não é essa a questão, não é. A questão é trazer para o encontro da mensagem, do exemplo que é Jesus e todo o seu ensinamento. Então, nós estamos falando de fé, estamos falando de Deus. Estamos falando do Criador, do Todo-Poderoso. Né? E não é o Todo-Poderoso lá da comédia. É o Todo-Poderoso da criação mesmo. É o Pai de tudo e de todos. Essa inteligência suprema que a gente define, né, que até a própria espiritualidade define como inteligência suprema, que é a maneira como, de repente, a gente consegue captar, processar. Mas, com certeza, é muito mais do que isso. E aí, fé com certeza, Matheus, como é que você falou? É força? Força e esperança. Força e esperança, beleza. Força, com certeza tem tudo a ver. Por quê? Porque é o nosso empenho, é a ação, é a atitude, sabe? É o que nos impele a fazer. Só que a esperança a gente tem que transformar. A gente tem que transformar a esperança em certeza absoluta. Então, quem sabe pegar esse E de esperança e colocar o E de entrega, né? Acho que fica mais próximo da tua definição. Entrega a Deus, claro. a Deus, com certeza. Né? Então, a força é aquilo que nos cabe. É a nossa ação. E essa entrega é falar assim, pai, isso aqui está fora da minha alçada. Mas eu não tenho a menor dúvida que vai ser trabalhado por ti. Pronto. Isso está nas tuas mãos. E eu não tenho dúvida nenhuma. E aquilo que, apesar de também estar nas tuas mãos, mas é resultado da ação das tuas leis, deixa comigo que essa parte, a ação é minha. É isso. Então, quando é colocado aqui feita com alma em unção e fé, a unção é a devoção, né? É o respeito, é a adoração, é o banho restaurador com tudo aquilo que vem de Deus. É estar com a alma lavada, é estar com, sabe, pronto. Sabe aquela situação como é que é? Parece personagem de novela? Assim, fulano, o que você está fazendo? Nada? Vamos sair? Vamos. Já pega a bolsa e... Pô, tá pronto. Nada de banho, passar uma roupa, né? Pentear o cabelo. Não, no meu caso não. Pentear a barba. Já tá pronto.
É, é, é o personagem de novela. E já está pronto. Então, assim, essa coisa de, sabe, eu estou pronto. E esse estar pronto é que é o grande barato de todo o ensinamento de Jesus, que é o convite dele para ação. Isso que o Mateus falou, eu falei, é força. Ele vai assim, cara, tu tá se achando fraco? Então, faz o seguinte, ir lá naquele povoado, ajudar aquela galera lá é muito, né? Você ainda não se sente forte o suficiente. Tudo bem. Tá vendo aquela pessoa ali? É só aquela pessoa ali, isolada, sozinha. Vai lá e dá um oi. Leva um copo de água. Só isso. É o começar. É o passo para abrir caminho para um outro passo. Para um outro passo. É isso. Então, a alma em unção e fé é aquela alma que está sempre no personagem de novela, sempre pronto para ação. Está preparado. Não importa o que for. Porque entrega a Deus tudo que não está na sua mão. E o restante, fala o seguinte, agora é comigo. Não sozinho, graças a Deus, porque sozinho não seríamos capazes de quase coisa alguma. Sim, eu acho que Né? é um exercício constante, né? Independente, tipo assim, a gente tá conseguindo compreender o ponto, mas a fé é um exercício constante, que você está sempre falando com Deus também, é um processo de você estar se conectando com Ele, de você acreditar nas situações da vida em que as coisas boas virão, né? Então a fé é sempre um exercício que precisa ser maturado, digamos assim, para que cada vez Sem dúvida. mais crie um músculo, é como se fosse um músculo, né? Que seja o nosso subsídio. Sem dúvida, sem dúvida. Esse final de semana, domingo, né, teve corrida lá de Fórmula 1, e aí eu escutei, meu pai estava assistindo, eu passei, escutei o apresentador lá falar, não, porque o Alonso disse que não está ainda, não está se sentindo à vontade com seu carro, ou alguma coisa nesse sentido. Né? Esses profissionais, eles já têm tanta experiência que liga o motor e fala assim, opa, tem alguma coisa aqui que não está legal. Por que é que eles conseguem fazer isso? É essa ação contínua. É esse processo contínuo de aperfeiçoamento, de jamais parar para falar assim, ó, maior corredor, o relâmpago humano, Usain Bolt, ele treinava, ele falou isso, cara, eu treino, eu sou melhor, eu sou mais rápido, eu treino todos os dias, eu treino incansavelmente. Por quê? Porque se em algum momento o corpo dele falhar, ele precisa estar atento a isso. Então, o corredor de Fórmula 1, que eu acho que fica mais fácil da gente fazer essa analogia, né, é a alma que nós verdadeiramente somos. E o carro é o nosso corpo. Então, a gente precisa estar em comunhão. A gente precisa estar num uso contínuo. Mas ele podia pegar o carro e dar uma voltinha. Não, não tem essa. Não tem essa. Não é para dar voltinha. O carro é para trabalho. É para correr, é para testar, para aperfeiçoar. Aí, agora há pouco tempo, surgiu uma matéria, eu pelo menos vi há pouco tempo, né? Dizendo que eu ia falar FIFA, que a instituição lá de corrida, de Fórmula 1, não sei o que e tal, botou lá uma cláusula e fez todos os corredores assinarem e todas as patrocinadoras, todas as equipes, não sei o que e tal, dizendo o seguinte, corredor profissional não pode fazer qualquer uso
de veículo, seja ele qual for. A bicicleta, não pode. A patinete, não pode. Não pode. Ah, como assim? Não pode, cara. Por que isso aconteceu? Porque há um tempo atrás, um corredor de bicicleta caiu, quebrou o punho. Ferramenta essencial para o trabalho dele. Mas ele gosta de andar de bicicleta. Não pode. Sabe o que é isso? É tirar alguns prazeres do nosso dia a dia em função das nossas escolhas. Você quer andar de bicicleta? Tem problema. Não corre mais. Pode? Pode. Já ouviram falar isso? A espírita pode ir carnaval, espírita pode frequentar, espírita pode. Pode, meu filho, pode fazer o que quiser. Espírita, cristão, seja lá quem for. Pode fazer o que quiser. Mas no momento em que você diz, esse é o meu caminho, essa é a minha escolha, você tem que abrir mão de alguns comportamentos. Mestre, o que eu faço? Te admiro, tô na tua, e aí? Ah, meu filho, abandona tudo e me segue. O que é isso? Sabe aquela sua jogatina? Esquece. Sabe aquela desculpinha, né? Não, vou encontrar meus amigos, só desculpa para encher a cara? Esquece. A farra? Esquece. Então, abandona. Abandona. E aí, é óbvio que a gente tem que ser muito sincero com Deus. Não é com o outro, não. É com Deus. Porque nessa hora, sou eu e Deus. Qualquer um de vocês pode me perguntar alguma coisa, eu posso responder coisas diferentes para qualquer um de vocês, mas o que vai importar é a minha resposta para Deus. E o que, de novo, não é fácil é que quando a gente escolhe isso, a nossa consciência grita, incomoda e é teimosa. É como se alguém estivesse conversando com a gente, fazendo assim. Aí de início você até deixa, chega uma hora que começa a doer. Você, cara, para. Fala isso para tua consciência. Depois que você escolheu o caminho a seguir. Ela vai dizer, não vou parar, não. E continua. Eu posso me revoltar e dizer, tchau você, desisto. Pode, pode. Mas a tua responsabilidade adquirida na sua escolha vai te acompanhar. Alexandre, Por que a gente está... Oi, pode perdão, falar. perdão, desculpa. Não, pode falar. Não, é porque a gente recebeu uma Fala, pergunta, Matheus. aí eu queria perguntar para você. É uma pergunta já lá para trás, porque eu acho que você ia começar outro assunto. Aí eu queria perguntar para você. Pergunta agora, é melhor deixar para o final? Não, não, manda. Pode perguntar? Pode mandar. Tá bom. Como controlar essa raiva na prática? Como não desejar o pior a um abusador? Essa é a resposta de milhões. E aí, de novo. Se a esperança, aí aqui esperança entra bacana.
Se a esperança é uma resposta direta, fala assim, opa, é isso? Vou aplicar, pronto, esquece. Não existe resposta para isso. Mas nosso Mestre Jesus, ele disse o que a gente tem que fazer. Quando Jesus foi abordado sobre quantas vezes deveria perdoar, ele não falou especificamente sobre aquela situação pela qual estava sendo abordado. Ele falou usando aquela situação como exemplo e direcionou para toda a vida, naquela existência e em todas as outras. Perdoar, não 7, não 70, mas 70 vezes 7, e não o ofensor, mas cada ofensa, é o exercício, o maiúsculo, em neon, piscante, o exercício diário. Não é aquele exercício para a gente fazer uma vez e, caramba, passei a semana fazendo, que beleza, estou livre. Não! 70 vezes 7, cada ofensa é para não dar tempo de você fazer numa semana. É para não dar tempo de você fazer num mês, num ano, talvez nem numa existência. É exercício contínuo. Agora, olha só, e isso é muito importante. Gente, vamos lá. Ah, não está aqui, está lá fora. Há um tempo atrás, o tênis que eu usava para caminhar, correr, não sei o que e tal, ele começou, já estava bem usado, começou a desfazer e aí já não dava mais, encostei. Eu tinha outros tênis, mas nenhum daqueles poderia ser usado numa caminhada, muito menos numa corrida. Porque ia ferrar com o meu corpo, com o meu pé, coluna, ia ferrar com a minha saúde. O que a gente está dizendo com isso? Se eu escolho fazer alguma coisa, eu tenho que me preparar para isso. De nada adianta eu pegar o exercício, a corrida, por exemplo, se eu não me preparar. Como assim? Ah, então é só comprar o tênis. Não. É o tênis, é o short ou a calça, a camisa, a blusa. É a alimentação anterior. É a hidratação anterior, durante e depois. É a alimentação posterior. É o descanso anterior e posterior. É todo um processo. Não adianta eu dizer, cara, beleza, eu sei que é difícil, mas numa situação dessa o sangue ferve, mas eu não quero mais ficar sentindo essas coisas. Que beleza! Então, vou parar e vou passar a me questionar, aceitar lá a sugestão de Santo Agostinho, chegar ao final do dia, não é o final da semana, nem o final do mês, é do dia, porque se a gente deixar para 2, 3 dias depois, né, o principal a gente vai esquecer. Então, é no final do dia fazer o balanço. O que eu fiz hoje? O que eu não fiz? O que eu deveria ter feito? O que eu não deveria ter feito? Com quem eu fiz? Com quem eu não fiz? Fazer o balanço. Por quê? Porque essa é uma forma de eu ir me preparando. Porque quando eu faço isso, eu começo a refletir, eu começo a me questionar, eu começo a me julgar. Não é condenar, é só o processo de você faz um julgamento, você faz uma análise a respeito daquela situação. E aí, você fala assim, poxa, fulano fez isso, eu fiquei com raiva, eu vou lá falar com fulano e vou perdoar.
Poxa, mas eu encontro fulano todo dia eu tenho que dizer eu te perdoo? Vai ficar chato, né? Vai chegar uma hora que a pessoa vai fugir de você, não quer mais te encontrar. Fala, lá vem ele de novo, tá, já entendi. Poxa, mas eu não tenho que exercitar isso? Tem. E como é que eu exercito? Sorriso, cumprimento, respeito para aquele indivíduo. Pense na ofensa e exercite. Coisas pequenas. É exercício. Nessa hora, a gente sempre lembra daquele anúncio que nós já citamos aqui algumas vezes, mas vale a pena, né? Um anúncio sobre um curso de inglês que a pessoa, de repente, era abordado, estava viajando e era abordado por uma pessoa, por uma outra pessoa que é estrangeira, e a pessoa perguntava assim, escuta, como é que eu faço? Mas na língua estrangeira, como é que eu faço para chegar em tal lugar, que não sei o que e tal, e a pessoa fala assim, ah, você quer? Ah, então, olha, você faz isso, você quer e tal, tá, obrigado, de nada, não sei o que e tal. Saiu, de repente, fala assim, ih, caramba, eu falei, eu conversei, eu isso. O que é isso? Isso é resultado de um exercício contínuo. Estou errado, Simone? Não é preciso exercício contínuo? O teu aluno vai escutar o que você vai ensinar e só vai deixar para pegar de novo o exercício quando te encontrar uma outra vez? De jeito nenhum. É um aprendizado contínuo mesmo. Se não exercitar, vai aprender? Não. Aí a gente fica assim, nossa, eu devo ter tacado pedra na cruz. Não precisa, é só não exercitar. É o exercício que torna aquilo que é simples, porém difícil, em simples e fácil. É assim. Agora, a preparação, né, só para a gente não se estender mais, a preparação é buscar sempre lidar com situações complexas, avaliando a situação, se observando, parar de fofoca, parar de falar mal, parar de escutar quem fala mal dos outros, parar de assistir telejornal. Pô, mas eu quero saber das notícias. Vai, compra o jornal no papel, ou então lê, que aí você vai dizer o seguinte, essa notícia não me interessa, essa notícia não me interessa, ou então falar assim, houve uma chacina, e você vai falar assim, houve uma chacina, caramba, em tal lugar, tá, beleza, acabou, já está ciente, 10 segundos você já está ciente, isso é material para você orar por todos os envolvidos. Mas se você ficar na frente de um telejornal por 5, 10, 15, 20 minutos e no telejornal seguinte assistir a mesma notícia falando daquilo, sabe o que você vai estar... Cada um de nós vai estar exercitando? Raiva, desprezo. Eu não gosto nem da palavra, mas ódio. Desejo de vingança. Mas não dá, gente. Não dá. Então, esse cenário, por pior que seja, a gente está batendo bastante em cima disso, porque esse cenário ele é essencial para que a gente diga o seguinte, cara, eu não sei vocês. Aí eu vou falar muito particular de mim. Quando eu peguei esse texto para ler a primeira vez, eu percebi que algumas coisas dentro de mim eram cutucadas. De diversas formas. E não era só com relação ao desprezo pela situação. Era de diversas formas. Memórias, que eu sempre digo, eu não sei se são minhas memórias,
minhas mesmo, ou se foram memórias plantadas, apresentadas para me desequilibrar, seja como for, não importa, não faz a menor diferença, porque eu pego essas memórias, essas sensações e falo assim, cara, que bom que isso não é mais meu. Qual foi o objetivo de descortinar em algumas situações passadas? Eu não faço a menor ideia. Bom, ideia eu faço. Mas a questão é, ao invés de me revoltar com isso, e algumas coisas eu lembro, mas não falo, com certeza não falo. Ao invés de me revoltar com isso, eu simplesmente falei o seguinte: olhei e disse, cara, não acredito. Ainda bem que isso não mais faz parte do meu meu hoje, meu eu hoje. É isso. Incomoda? Incomoda. Às vezes faz a gente ficar com vergonha da gente mesmo, de olhar no espelho. É. Mas não é o eu hoje que vocês conhecem. E é esse exercício que eu quero empregar. Para quê? Para que na próxima existência, ou até mesmo no plano espiritual, quando nos reencontrarmos, vai ser uma grande alegria reencontrar vocês. Espero que nem tão cedo, né? Mas vai ser uma grande alegria. Eu espero que lá eu possa até esquecer essa parte de tão para trás que ficou. É isso. É isso. Bom, aqui a gente entraria no próximo capítulo, e 9:53, e aí eu quero. Tem um texto aqui que eu quero ler para vocês, não necessariamente para finalizar, eu adoro, eu amo isso aqui, então, se quiserem ficar até meia-noite, estou de boa, mas eu quero compartilhar um texto que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, não com relação a essa situação reprovável, situação terrível. Eu vou até tirar aqui. Deixa eu procurar aqui se eu acho esse texto, porque aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um instante. Eu acho que eu achei aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor. Vocês estão tão quietinhos hoje. Não, ninguém? Agora fiquei curioso com esse texto aí. Achei aqui, achei. Deixa eu botar aqui. Bom, então vamos lá. Esse texto ele é retirado desse livrinho aqui, que ninguém conhece, né? Ninguém conhece. Retirado desse livrinho. E foi o nosso texto de reflexão do estudo do Evangelho de ontem. E tem tudo a ver com o nosso momento na atualidade, cada vez mais, e tem a ver com a questão do Consolador, tem a ver com a questão das necessidades de mudança efetivas, e tem a ver com a força que o Mateus comentou, necessária na nossa, a força necessária na nossa vida. Deixa eu compartilhar aqui. O título é
Ora. Tá aparecendo aí? Sim, Beleza. sim. O título é Avancemos Além. E a primeira vez que eu li, a citação de Paulo aos Hebreus me causou certa estranheza, confesso a vocês. Mas aí reli, fiquei assim, e aí nós fomos para os comentários de Emmanuel. Mas a citação de Paulo aos Hebreus é: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Vou reler. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu li esse texto, essa citação, eu falei assim, gente, Paulo está dizendo que para ir em direção à perfeição tem que deixar a doutrina de Cristo para trás? Eu parei, eu falei assim, cara, que não faz sentido isso. Só que aí o texto traz o seguinte: aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Ela falou, opa, peraí. Deixando os rudimentos da doutrina do Cristo. Vamos seguir. Praticar as lições recebidas, praticar, olha a ação aí. Afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios do alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar. Regressar aos caminhos vulgares não é regressar aos hábitos ruins antigos, não. Tá? É regressar àqueles caminhos que a gente fala assim, eu não quero mais esse caminho. É regressar a esse caminho, às situações, aos ambientes e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora sublimando a vida comum. Que dizer do operário? E aí aqui fez todo sentido. Que dizer do operário que somente visitasse a porta da sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ele reclama, que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia, sem navegar? Não tem propósito. Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. E aí, existem milhares de crentes da Boa Nova. E aí, ele não está falando dos outros. Ele está falando de nós. Existem nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Frequenta o ambiente, faz as orações, assiste, fala, meu irmãozinho, que maravilha, ai, fica com Jesus, aquela fala mansa, hein? Creem, adoram, consolam-se irrepreensivelmente, todavia, não marcham para adiante no sentido de se tornarem mais sábios e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer. E se vendo sozinhas, e em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano. Quer dizer,
é preciso sofrer exercitando o ensinamento de Jesus, é ser cristão. É essencial. Não quer dizer que a gente não possa dizer um ai. Dá uma topada com o dedinho na quina da cama e tenta não dizer ai. Dependendo da dor, vai gritar. Mas o momento seguinte é de respirar, analisar a situação e modificar a atitude. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus. Sabe, aquela coisa de falar amém, estou falando amém aqui sem... Tá, Manuel fala, e a gente fala, e tem visto, tenho certeza que vocês também, muitos espíritos que fazem a mesma coisa. Saem de casa, vão ao centro, tomam a bênção e voltam. E acabou. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição. Sai daí e caminha rumo à perfeição, abstendo-se de repetir muitos arrependimentos. Olha só. Porque não nos passaremos de autores, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Então, o que é isso? Abstendo-se, eu vou voltar lá, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. É dizendo, eu me arrependo pelos erros cometidos. Tá, beleza, já entendemos isso. E está fazendo o quê? Aí eu não estou cometendo aqueles erros. Tá, tudo bem, mas aqueles erros ficou no passado. Agora, está fazendo o quê? Então, é esse o convite de Paulo. Você já entendeu? Né? Eu já comentei aqui de novo, mas já tem tempo que eu não falo, vou, né, daquele meu professor de matemática que sempre falava, cara, problema é algo para ser resolvido. Lê o problema uma vez. Leu? Beleza. Agora fixa o problema. Leu uma segunda vez? Entendeu? Esquece o problema, vai para a solução. A gente precisa, não é esquecer o problema, porque você não esquece isso, não é esquecer o rudimento, né, os primeiros ensinamentos de Jesus, aquela coisa de ler, de refletir, que legal, mas a gente precisa ir além, a gente precisa para a prática. E aí, finalizando, evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Mas eu me arrependi, eu vou lá e peço perdão, e que não sei o que e tal. Eu falo, cara, isso é essencial, mas não é o que a gente precisa fazer sempre. Vá e não peques mais. Mas se eu pecar de novo, eu posso pedir perdão? Deve. E de novo? Deve. E de novo? Caramba, deve, mas por que está pecando de novo? Nós somos falhos. Mas insistir no erro? Sabe aquela coisa assim, num ano, só para finalizar, porque eu falei, caramba, 10:05. Num ano, eu cometo o mesmo erro toda semana. Não, preciso trabalhar. Aí, no ano seguinte, eu cometi o mesmo erro todo mês. Melhorei, beleza, mas ainda estou fazendo sempre. No outro ano, eu cometi o mesmo erro a cada bimestre, a cada trimestre, a cada semestre. Isso indica a nossa verdadeira intenção para Deus. E os bons espíritos falam assim, cara, ele está tentando, está difícil, vamos lá ajudar. Os espíritos disseram, para Deus, o que mais importa é a intenção sincera. Só ter intenção e não agir, para Deus importa? Claro. Mas até aí, quando eles falam sobre intenção sincera, é a intenção e todo o esforço que eu faço para
colocar em prática a minha mudança. Eu posso até não conseguir. Tem gente que fala o seguinte, cara, eu tenho um vício e eu não consigo me libertar. Quer ajuda? Com certeza. Olha aí. A pessoa não consegue, ela tem consciência que ela não consegue se libertar, mas ela quer ajuda. Enfim, terminamos aqui, porque senão... Eu falei, eu por mim vou até meia-noite. Você não acredita? Obrigado, Alexandre, pela reflexão de hoje. Vamos fazer a prece final para a gente encerrar. Rodrigo, pode fazer para a gente? Posso sim, vamos lá. Querida espiritualidade amiga, queridos mentores de luz que estão aqui conosco, que Papai do Céu possa nos ajudar abençoando essa noite, com tantos aprendizados que o Alexandre trouxe para a gente, que a gente agora consiga colocar nossa cabeça no travesseiro, que a gente se permita ter uma noite de refazimento, para a gente processar tantas informações que a gente recebeu. Que a gente entenda que existe um caminho que a gente já errou muitas vezes, a gente olha para esse caminho não com raiva, não com culpa, mas com consciência de que a gente errou várias vezes ao longo desse ano, a gente pode errar um pouquinho menos nesse ano e um pouquinho menos no próximo ano. Que a gente consiga processar as informações do nosso coração e que a gente seja também instrumento na vida de outras pessoas. Então, que a gente possa compartilhar um pouquinho do que a gente debateu, um pouquinho do que a gente aprendeu, pelo menos uma sacada, pelo menos uma ideia com alguém amanhã. Seja no nosso ambiente de trabalho, seja com as pessoas da nossa família, para que a gente possa acender alguns pontinhos de luz por onde a gente passa. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, convidando só para encerrar todos, domingo a gente vai estar de novo com muita alegria com o Alexandre, no início do quarto livro, né? Quarto livro do Projeto André Luiz, quarto livro do Projeto André Luiz GAZ, com Obreiros da Vida Eterna, e vai ser todo o último, isso, Obreiros da Vida Eterna. Vai ser todo o último domingo do mês, às 16 às 17h30. Mais uma vez, Alexandre, obrigado por aguentar tanto a gente, viu? Por Nossa, e você não me aguenta. Muito obrigado. Gente, boa semana a todos. Obrigado. Beijo no coração. Boa noite, gente. Obrigada, Beijo, Alexandre. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.